Essa semana foi muito especial, porque eu pensava nesta noite na recepção de novos membros e me veio à mente sobre a importância da igreja. Eu queria falar sobre a igreja, e são dezenas de versículos na Bíblia que falam sobre a igreja. E eu escolhi para ler com os irmãos sobre quando que a igreja nasceu. Quando que a igreja nasceu. E o texto está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, iniciando no versículo 1, que foi o dia de Pentecostes. E nesse dia estavam reunidos ali um grande número de pessoas, e de repente veio do céu um som como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e apareceram ali, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O versículo 5 diz que ali estavam habitando judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações. O versículo 8 discorre sobre aquelas nações, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, enfim, de vários lugares. E esses homens, diz o versículo 12, quando eles viram o que estava acontecendo, eles ficaram atônitos e perplexos, e diziam um para o outro: o que isso quer dizer? O que está acontecendo? E aí Pedro levanta-se e faz um discurso explicando o que é que estava acontecendo. E depois que Pedro explica o que está acontecendo, no versículo 37 eles falam: e agora, o que a gente vai fazer? O que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Versículo 41 diz que os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E ainda diz no versículo 42 que eles perseveravam unânime na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o 44 diz que todos os que creram estavam juntos. O 46 diz que eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Depois disto, muitos voltaram para suas respectivas cidades, e nessas cidades eles edificaram e plantaram igrejas. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela vida da igreja, muito obrigado pela Igreja Presbiteriana Shalom. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos une, e obrigado porque aqui temos a liberdade de abrir a Tua Palavra, sermos alimentados. E eu quero te pedir mesmo que agora, Senhor, Tu fales aos nossos corações, e ao término desta palavra, todos nós estejamos fortalecidos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A palavra igreja deriva de um termo grego, eclesia, outros falam eclésia, eclesia, que é formado de uma preposição
et, que quer dizer fora, e de um verbo kalel, que quer dizer chamar. Então, literalmente significa reunião, assembleia, ajuntamento de pessoas que foram chamados para fora. Então, a igreja é um grupo de pessoas chamadas para fora do pecado, para fora da incredulidade, para fora do mundo, para a fé cristã, para a fé em Cristo, e que dão testemunho desta fé através do batismo. Para quem a igreja é formada? No Antigo Testamento, ela era formada pela congregação judaica, pelo povo judeu. No Novo Testamento, ela é formada por todos aqueles que recebem a Cristo Jesus no seu coração como único e suficiente Salvador. É formada por todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus. Então, refere-se a todos os cristãos, independentemente da denominação, da localização ou da época. Alguns anos atrás, eu tive o privilégio de participar de um congresso que foi promovido pela Associação Evangelística Billy Graham, lá em Amsterdã, na Holanda. E tinha centenas de países. E foi uma coisa muito linda. Foi uma coisa muito linda na hora do louvor. Pessoas de países tão diferentes, louvando a Deus e cantando os mesmos hinos. Alguma coisa aconteceu aqui que está me machucando. Mas acho que dá para aguentar, depois a gente arruma. E uma coisa também muito marcante foi num determinado momento, o dirigente do louvor disse: agora nós vamos cantar um hino que é conhecido mundialmente. E eu gostaria que cada um cantasse na sua respectiva língua. Sabe, foi um coral muito bonito, muito significativo. Então, de várias localizações, você saber que hoje nós temos na grande maioria dos países, das cidades, gente cultuando na igreja o mesmo Deus, Jesus Cristo. Entretanto, é impossível reunir todos os cristãos em um só lugar. Por isso tem as igrejas locais. Várias igrejas espalhadas pela cidade são as igrejas locais. E nem todas as igrejas, entretanto, são iguais. Algumas são filiadas, pertencem a denominações. Nós pertencemos à denominação presbiteriana. Tem a Batista, Assembleia de Deus, Metodista, Quadrangular, um número grande de denominações. Há outras que são independentes e não têm uma relação oficial com outras igrejas. São igrejas independentes, igrejas locais que não estão ligadas à denominação. Há também diferenças litúrgicas. Não tem uma forma litúrgica na Bíblia. Então as igrejas são diferentes também nas formas litúrgicas. Algumas são totalmente informal. Os cânticos informais ou contemporâneos expressam-se levantando as mãos, batendo palma, gritando glórias, mais informal, mais liberal. Outras já são mais compenetradas, gostam de uma liturgia mais formal, recebem o boletim. No boletim estão impressos os textos bíblicos, as orações, os cânticos. Então tem uma liturgia diferente. E qual é a liturgia que agrada o coração de Deus? É a liturgia que sai do coração.
não tem uma liturgia definida, é desse jeito. Se não for assim, Deus não aceita. Então nós temos essa variedade. Às vezes eu fico perguntando, não seria legal se tivesse uma igreja só? Uma igreja só. Talvez fosse interessante, porém, a grande maioria das igrejas foram formadas como fruto de divisões, dissensões entre irmãos. Entretanto, Deus é tão misericordioso que Ele usa essas diferentes igrejas, liturgias, para que a gente possa encontrar um lugar onde eu me sinta bem, esteja de acordo com a minha maneira de ser, com o meu temperamento. Há também a questão doutrinária, que é chamado de doutrina. Entretanto, eu particularmente faço uma divisão entre doutrina e filosofia bíblica. Não é filosofia comum, filosofia bíblica. O que é doutrina? Doutrina é aquilo que é e não se muda. É aquilo que é e não se interpreta, se cumpre. Filosofia bíblica é aquilo que me permite interpretar. Me permite interpretar formas diferentes. Exemplo: doutrina: batizar batizar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filosofia bíblica: a quantidade de água, a forma de batizar. Pode ser por imersão, por aspersão. Eu não conheço nenhuma igreja evangélica que batize por efusão, mas eu penso que por efusão é a forma que era ali no Novo Testamento, e aliás até a forma que Jesus foi batizado. O que é por efusão? É quando se entra até mais ou menos no joelho, entra na água mais ou menos até a altura do joelho, depois pega um jarro e joga água na cabeça. Quando você estuda um pouco de arqueologia, você vê essas figuras sendo por efusão. Então nós temos por imersão, por aspersão, por efusão, e as pessoas preferem por confusão. Então acabam muitas vezes, por causa dessa questão doutrinária, dividindo a igreja. Tem uma historinha que conta que o diabo estava muito preocupado, porque ele estava perdendo muita gente para Jesus Cristo, muita gente se convertendo, muita gente indo para a igreja evangélica. E ele convocou uma assembleia com a capetada toda. Vamos reunir aqui e vamos ver o que a gente pode fazer para inibir a saída das pessoas do inferno para o céu, das trevas para a luz. O que a gente pode fazer? Um deu um palpite, o outro deu um palpite, aí um capetinha lá no canto levantou a mãozinha: não, abaixa aí, não sei o que, aquele, mas sem expressão, abaixa aí, não sei o que, até que ele insistiu. Alguém falou: pode falar, vamos fazer o seguinte, vamos tentar introduzir na igreja evangélica, na igreja dos crentes, o seguinte: vamos colocar lá algumas teologias. Vamos colocar lá o calvinismo, o arminianismo. Vamos lá colocar entre eles, discutir se é por imersão ou por aspersão o batismo. Vamos pôr para eles discutirem sobre a volta de Cristo, se é pré-milenista, se é amilenista, se é pós-milenista. Vamos pôr para discutir lá se é a questão da tricotomia ou dicotomia. Alguns assuntos lá teológicos para eles discutirem. Eles vão ficar discutindo entre eles e vão deixar a gente em paz. Sabe que é uma boa ideia? E não é que infelizmente deu certo. Muita gente está discutindo estas questões entre si. Se é batismo por imersão, por aspersão, se é tricotomia, se é dicotomia. E enquanto isso, discutindo entre nós, nos separando, brigando entre nós, e as pessoas sendo perdidas no mundo. Conta-se que dois irmãos
que eram cegos e foram curados se encontraram. Aí um olhou para o outro e disse: você não era cego? Eu era cego. E você também não era cego? Eu também era cego. E como que você foi curado? Ah, Jesus me curou. E aí um olhou para o outro e disse: ele pegou um barrinho, passou no seu olho e você voltou a enxergar? Ele disse: não, para mim não, só deu ordem, seja curado. Eu fui curado. E aí ficou a igreja do barrinho e a igreja sem barrinho. Então, queridos, muitas vezes nós estamos discutindo coisas que não são essenciais. Há uma frase que define muito bem isso: no essencial deve haver unidade, no não essencial deve haver a liberdade, e naquilo que não é correto, só o amor. Tem algumas igrejas, somos unidos, as denominações, a maioria das vezes. Outras coisas nós, naquilo que não é essencial, tipo forma de batismo, o dia que guarda, o dia que não guarda, aí a liberdade. Ainda questão doutrinária, é interessante que um dia eu recebi, na mesma reunião do conselho, duas cartas pedindo transferência da igreja que eu pastoreava para outra igreja. Uma carta dizia assim: uma carta dizia o seguinte: eu estou pedindo minha transferência para tal igreja, porque esta igreja é muito tradicional, e eu vou procurar uma igreja mais avivada. A segunda carta dizia: eu estou pedindo a carta de transferência porque esta igreja é muito pentecostal e eu vou procurar uma igreja mais conservadora. Então, queridos, a gente vê assim que eu não consigo entender. Preste atenção, nós nunca vamos ter uma igreja que te satisfaça totalmente. O que é essencial numa igreja? Primeiro, Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. É preciso que ao chegar-se uma igreja tenha coragem de conversar e perguntar para a liderança, reconhecer: Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Segundo lugar, a Bíblia, ou ainda Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, não pode ser Jesus Cristo é o Salvador, tem que ser o único e suficiente Salvador. Segundo lugar, a Bíblia como única regra de fé e prática e que prega o Evangelho fielmente. Não basta ter a Bíblia como regra de fé e prática, é como única regra de fé e prática. Algumas igrejas têm a Bíblia, mas tem também a tradição, tem os costumes e até outros livros, como que complementando se a Bíblia não fosse completa. E que pregue a Bíblia, o Evangelho fielmente. Infelizmente, eu tenho ouvido muitos pregadores distorcer a palavra de Deus. E eu faço ainda uma outra recomendação: observe a liderança daquela igreja. Tem muita gente à frente de igrejas cuja vida não é correta, cujas atitudes comprometem o Evangelho. É liderança que vive em adultério, é liderança que tem o nome comprometido, o nome sujo, deve na praça, liderança que desentende-se e briga com a esposa, com o marido, com os filhos, que fala palavrão, que xinga no trânsito, que tem atitudes que não são respeitadas, e depois vem tudo bonito, todo santarrão ali no púlpito. Procuremos conhecer a liderança das igrejas. Agora, para que a igreja existe? Por que nós nos reunimos domingo após domingo? Por que você está aqui nesta noite? Qual é a missão da igreja? Qual o propósito da igreja? Qual a importância da igreja? Os cristãos ajuntam-se numa igreja local em primeiro lugar,
para adorar a Deus, para glorificar, para honrar, para exaltar o nome de Deus. Adorar a Deus deve ser a nossa prioridade. Nós não podemos estar aqui para que a igreja nos agrade, mas nós estamos como igreja para agradar o coração de Deus. Por isso, queridos, nós precisamos sempre nos lembrar, por que nós estamos aqui? Para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para honrar o nome do nosso Deus. Às vezes a gente está tão preocupado com programações, com atividades, com tantas coisas, nós queremos agito na igreja, mas nós precisamos nos lembrar que a prioridade do nosso encontro aqui é exaltar o nome de Deus. Vamos exercitar isso? Eu queria convidar você para colocar-se em pé. E eu quero convidar você para que erga a sua voz, não precisa gritar. Fale num tom de voz que você ouça. E comece a glorificar a Deus. Se você quiser, estenda as mãos para o alto. Louve a Deus, exalte, diga da bondade, da misericórdia, da grandiosidade de Deus. Gostaria de ouvir a igreja glorificando, cumprindo a nossa missão aqui, de exaltar o nome de Deus. Santo, 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 Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, nos glorificamos. Vem, Espírito Santo, vem, Senhor, vem, Jesus. Glória a nós, Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Vem, Senhor, Senhor, eu gostaria de exaltar a Deus, de fazer algo agora para Deus. Eu digo que nós somos pobres na maneira de manifestar nosso louvor a Deus, mas podemos fazer de uma forma simples, usando o instrumento que Deus nos deu. A Deus seja dada toda a honra e toda a glória. Glória e tudo chegou a nossa igreja e para todos sempre. Amém e amém e amém. O culto e o louvor e a adoração tem que ser sincera, em espírito e de todo o coração. Não vem do conteúdo, mas da forma. Nós podemos levantar as mãos? Podemos levantar as mãos. Podemos bater palma? Podemos bater palma. Mas tem que vir do coração. O culto não é nem um show e nem um funeral. Às vezes transformamos num show. Louvado seja Deus, ainda eu quero ver esta banda maior, ainda com mais instrumentistas. Eu quero mesmo ver isso muito bonito, com luzes, com fumaça e com tudo mais. Mas precisa ser do coração, para que não se torne um show. Ela pode ser também no silêncio, mas a gente precisa tomar cuidado, queridos, porque às vezes, para que o culto se torne num funeral, só falta um caixão ali. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque a adoração tem a ver com o conteúdo e não com a forma. Com a forma é que saia do coração. Graças a Deus, hoje nós temos esta liberdade. Há 30, 40 anos atrás, no início do meu ministério, como que era difícil esta questão, para colocar bateria na igreja. Foi uma dificuldade muito grande. Quando eu cheguei em Curitiba, nós quisemos colocar um piano, e um irmão disse: pastor, piano não, porque piano é coisa de boate. Eu falei: como que o irmão sabe? Eu não sabia, eu nunca fui. Então, queridos, fazemos para a glória do Senhor. E saibam, todos os instrumentos são para glorificar a Deus. E quando estão sendo tocados no mundo, é porque o diabo roubou. Mas não é dele. Mas não é dele. Então, queridos, que nós tenhamos esse coração voltado, quebrantado,
Louvado ao Senhor. Alguns irmãos levantam a mão e choram. Outros ficam ali no cantinho. O silêncio. Bom, que Deus aceita. Não é, queridos, a questão da forma. É o que está fazendo de coração. Então, você aqui na Shalom, você tem liberdade. Você tem liberdade. Se você quer ficar no seu cantinho ali, cantando baixinho, orando baixinho, aleluia. Se você sente vontade de erguer a voz e dar um glória a Deus, faça, desde que seja de coração. Muito bem. Para que a igreja? Para aprender mais e mais sobre Deus e crescer espiritualmente, através da pregação, através dos estudos bíblicos. Agora, quanto nós ouvimos, e nós gostamos de ouvir mensagens, gostamos de estudos bíblicos, entretanto, não pode ser apenas para transmissão de conhecimento. Nós podemos ter muitos estudos bíblicos, conhecemos profundamente a Bíblia, mas se nós não a praticarmos, não valeu nada. Às vezes, por causa do decorrer do tempo, a gente vai sabendo de tudo da Bíblia. Começa a falar um versículo, já continua, sabe um, sabe outro, e responde. Tem a Bíblia na cabeça. É preciso ter no coração e ter em todo o corpo para praticar a palavra de Deus. Quando Jesus mandou fazer discípulos, ele disse que devíamos ensinar a guardar, a viver. As nossas igrejas, e hoje nós temos a esta hora espalhada no Brasil muitas igrejas, e igrejas superlotadas. Se estes crentes saíssem da igreja praticando o que têm aprendido, seria uma grande diferença na nossa sociedade. Eu não tenho microfone de todas as igrejas, mas eu tenho o microfone desta igreja. Então eu quero dizer, queridos, ao sairmos daqui, saímos dispostos, prontos, para viver o que aprendemos, para testemunhar o Cristo a quem adoramos. Aqui nós nos alimentamos, nos fortalecemos, para que saiamos e façamos diferença na nossa sociedade. Não é simplesmente o fato de estarmos aqui que faz de nós um cristão. Um velho evangelista dizia assim: indo para a igreja não te fará um cristão, da mesma maneira que indo para dentro de uma garagem não te fará um automóvel. É preciso, queridos, que nós estejamos aqui, mais do que entrando com o nosso corpo, mas saindo daqui com homens e mulheres transformadas. O culto é algo vital para a nossa vida. É vital, é importante, mas também agrada a Deus. E é interessante e importante que nós entendamos isso, queridos, porque a gente vai muitas vezes à igreja pensando apenas em nós. Eu vou porque lá tem bênção, e tem. Eu vou porque eu gosto de cantar, e é gostoso cantar. Eu vou porque lá faz bem para mim, e faz. Mas é preciso que nós entendamos que nós não viemos aqui somente porque a gente gosta, mas porque é ensino da palavra de Deus, e isso agrada o coração de Deus. Agrada o coração de Deus. Deus se alegra quando vê o seu povo reunido. Então eu vou em primeiro lugar porque eu quero agradar o meu Deus, e eu vou também porque eu sei que isso faz bem para a minha vida espiritual. A igreja é fonte de crescimento espiritual. Embora haja ensinamentos controvertidos em algumas igrejas, isso não invalida a importância da igreja. Em terceiro lugar, a igreja serve para encorajarmos mutuamente, através da comunhão, da oração, do cuidado mútuo.
nós amamos e cuidamos uns aos outros. E eu tenho ensinado aqui na Shalom que vivamos como uma família. Há uma analogia bíblica que fala da igreja como família. E toda a irmandade deve sentir-se próxima por meio do amor que expressa na coinonia, na comunhão. É gostoso estar entre irmãos. É muito bom quando a gente chega aqui, abraça. Um domingo passado eu conheci um casal novo. Hoje, a hora que eu cheguei, já deu vontade de dar um beijo nele. Parece que há anos que a gente se conhece. É um ambiente gostoso, é um ambiente sadio. Em Efésios 2,19 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Nós vivemos em família. É uma família que aqui se reúne. É uma irmandade. É gostoso quando a gente se encontra. Uma outra analogia fala como a igreja como corpo humano. Simboliza o relacionamento entre Cristo, que é o cabeça, e a igreja, que é o corpo. Cada membro exerce o seu trabalho, sua função. Mesmo os membros que muitas vezes não aparecem. Nós temos um grupo de irmãos que não está aqui, está lá fora, trabalhando. É entre nós, fazendo café e pipoca para depois do culto. Eles são tão importantes como aqueles que estão aqui no louvor, como aquele que está pregando. Todos nós, em Romanos 12,4 diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Ninguém, ou melhor, todos os membros da igreja têm um dom espiritual. Você pode não ter percebido, mas você tem. Ninguém tem todos os dons. Ricardo, eu, temos alguns dons, mas não temos todos. Sabe por que Deus nos trouxe aqui? Porque aqui precisa do seu dom, e Deus falou: lá está precisando, eu vou colocar você lá, para lá você exercer o seu dom no corpo de Cristo. Nós estamos ligados. Nós nos reunimos com uma determinada pessoa e queria lembrar-se à igreja, e antes nós vamos conversar. E eu fiz algumas perguntas sobre a vida pessoal. E a pessoa disse: pastor, eu estou voltando para a minha igreja, não venho para cá. Eu falei: muito bem, qual o problema? Porque eu estou lá há tantos anos, nunca ninguém se importou com a minha vida particular, e da minha vida particular cuido eu. Não quero que se envolvam na minha vida, e não vou me envolver na vida de ninguém. Queridos, é preciso que vocês saibam da Shalom. Nós nos preocupamos, nós queremos saber da sua vida, e nós vamos sempre nos importar com você. Temos este cuidado, este zelo, e eu me sinto na liberdade muitas vezes de fazer até algumas perguntas muito íntimas, porque nós queremos cuidar de vocês em todas as áreas da vida, e queremos que estejam bem em tudo, e em tudo consagrado ao Senhor. É uma família, faz parte de um corpo. Na Bíblia é muito claro que nós precisamos estar vinculados um ao outro. A comunhão da igreja nos protege. Ela nos protege. Quando estamos enfraquecidos, quando estamos com algum problema, nos protege. Na Bíblia nós vemos explicitamente ordens para estabelecer igrejas e pastores. E a Bíblia termina com o livro de Apocalipse, e no livro de Apocalipse João escreve particularmente para 7 igrejas locais. Nós vivemos em um tempo onde muitos procuram
deslegitimar a importância da igreja. Muitos afirmam que podemos ser igreja sozinhos. Não precisamos participar de cultos. Não sente falta da comunhão. Não sente falta da igreja. Não, dizem que isso não é importante, entretanto é um pensamento equivocado. Se não, vejamos Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz assim: não deixemos-nos de congregarmos, como é o costume de alguns. Pelo contrário, animem-se uns aos outros, cada vez mais, pois sabem que se vai aproximando o dia da vinda do Senhor. Não deixemos de congregar. Portanto, queridos, vai ter dia que você não vai sentir vontade de vir à igreja. Existirão dias que minha vontade é não ir à igreja. Mas o texto está dizendo que não é para que nós nos afastemos. Você tira uma brasa da fogueira, você pega aquela brasa mais viva, e você tira aquela brasa da fogueira e deixa num lugar isolado. É questão de minutos para que aquela brasa vire carvão, cinza, esfrie. Abandonar a comunhão não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Mesmo que alguns questionem a postura de algumas igrejas, isso não invalida a importância da igreja. É por meio da igreja que o reino de Deus tem sido manifestado. É por meio da igreja que muitos de nós temos sido encorajados, animados, motivados e abençoados. Agora, existem também aqueles que vão em várias igrejas locais. Ficam pulando de igreja em igreja, vai aqui, vai ali, vai lá. Qual a sua igreja? Eu sou da igreja de Jesus Cristo. E não tem compromisso com uma igreja local. Não cria raiz. Não tem uma irmandade. Não tem e não querem ter compromisso. E nós somos comprometidos com a igreja de Jesus. Louvado seja Deus pelas tantas igrejas que estão reunidas aqui em Campinas, mas Deus tem nos colocado aqui para que aqui possamos produzir frutos. Nós temos compromisso um com o outro, compromisso com a obra de Deus, compromisso com o sustento financeiro, compromisso com aqueles que estão enfermos, compromisso com aqueles que estão esfriando-se na fé. Há uma família. Então, queridos, essa é a questão de que eu não preciso ir à igreja, não preciso me reunir, não tem fundamento bíblico. E aqueles também de que está aqui, está ali, Deus nos coloca numa igreja local. Na igreja nós somos pastoreados, nós somos cuidados, nós somos alimentados, edificados através da pregação, do ensino, das orações e por meio da comunhão dos irmãos. Nós precisamos dos irmãos para crescer e firmarmos na fé. Nós precisamos da igreja para sustentar a nossa família. E eu posso dizer como salmista, e eu creio que todos nós podemos dizer como salmista, no Salmo 122, versículo 1, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Numa versão noitiniana diz assim: eu fiquei muito contente quando me convidaram. Vamos para a igreja? Então vale a pena você investir nesse relacionamento com a igreja. Nela estabelecemos relacionamentos significativos, amizade. A igreja é uma comunidade de amor, um presente de Deus para nos ajudar na nossa caminhada, na nossa vida toda, em todas as áreas. As crianças correndo, os adolescentes também envolvidos, os jovens. Nós estamos criando e estamos louvando a Deus em comunhão. Eu louvo a Deus pela vida da igreja na minha família
na vida dos meus filhos e agora na vida das minhas netas. Aqui vão se conhecer os moços, vão conhecer as moças, daqui vão sair os casamentos, daqui vão as futuras famílias, aqui nós nos ajudamos. É uma bênção a igreja. E em quarto e último lugar, para que a igreja? A igreja é lugar da manifestação da bênção de Deus. Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos convivam em união. Versículo 3 diz: é como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Queridos, quantas experiências gostosas, de dias que a gente falou: estou a fim de ir à igreja, eu estou cheio de problemas, eu estou cheio de dificuldades, mas pela misericórdia de Deus consegue se levantar, arrumar e vem para a comunhão entre os irmãos, e é abençoado, e é edificado. É interessante, eu não consigo entender pessoas às vezes que falam: eu não vou à igreja que eu estou cheio de problemas. Ai, queridos, é aqui que o Senhor está, e é aqui que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sabe, mesmo enfermo, tem enfermidade que não dá, aí não dá, mas a gente está resfriadinho, vai trabalhar amanhã, frio, vai cumprir os seus compromissos. Ai, tem gente que parece que torce para ficar doente, para ter uma justificativa para ir na igreja. Mas se você está doente, você veio aqui em nome de Jesus. O Jesus que está aqui pode te curar. O Senhor ordena a bênção. Então, quando nós nos reunimos aqui em irmãos, na igreja, aqui o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus tem bênção para a sua vida aqui. Deus tem aquilo que você está precisando aqui, porque Jesus está aqui. E eu quero terminar. Pode ser que alguém veio para cá hoje cheio de problemas, de lutas, de dificuldades, seja familiar, seja financeiro, seja de saúde. Deus está aqui. E Ele tem bênção para você. Você crê nisso? Pode dizer um amém bem convicto. Eu não sei como você veio para cá hoje, mas eu sei que você pode sair daqui abençoado. Abençoado. Eu quero convidar a todos para colocar isso.